Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. Olá, muito bom dia para você que curte o Jornal do Carro e está acompanhando a gente pela OK TV. Eu sou Eduardo Cerqueira e estamos falando sobre conservação, hidratação e limpeza do couro automotivo. E são dicas muito simples e vamos tirar alguns mitos também que acompanham isso aí. Muito bem, abordando o primeiro tópico, vamos falar sobre limpeza dos bancos de couro, seja ele com couro natural ou seja sintético, né? Ou acompanhado de uma parte de veludo ou outro tecido. Muito bem, nada mais é necessário utilizar do que uma esponja embebida em água e com um pouco de sabão neutro. Evitem usar produtos mais abrasivos, porque o couro só necessita disso para a limpeza. Mas Eduardo, o meu couro está um pouco encardido, tenho crianças no carro, comem. Bom, você depois da aspiração, você vai fazer essa limpeza com um paninho ou uma esponja embebida em bastante água, bastante não, o suficiente para que não encharque e que você faça a limpeza necessária. Mas bom, Eduardo, e depois disso, o que eu faço? Você vai secá-lo com um pano macio, sem deixar um pano que não deixe fiapos, um pano que não arranhe o couro, ok? Bem entendido? Muito bem. Eduardo, e a parte da hidratação? Muito bem, hidratação, existe um mito circulando aí pela internet e os meios automotivos também, né, que falam que o uso de hidratante corporal é interessante para se colocar no seu carrinho. Vamos lá, vamos desmanchar esse mito. As propriedades da nossa pele são bem diferentes de um banco de couro. Então, de imediato, já tiro logo essa possibilidade. Existem bons produtos no mercado, existem, né, em casas de produtos automotivos, né, e outras lojas de departamento, que você acha com bastante facilidade produtos já renomados que servem para hidratar o couro. Não use hidratante corporal, ok? Tirado esse mito, vamos falar sobre a parte da aplicação. Dê preferência para produtos de aplicação líquida, que você possa espalhar uniformemente por todo o couro. E novamente, na hora de secar, aquele pano que não arranha o couro, isso é muito importante. Gente, evita qualquer tipo de silicone, essas coisas que se colocam em couro, que dão um aspecto brilhante, brilhoso. Aquilo ali é falso, é uma proteção falsa. Com o tempo, você vai ter problemas com o couro automotivo. Você vai ter problemas de rachaduras com o sol, né? E é justamente essa hidratação para evitar esse tipo de problema. Isso em cima também do painel com carros mais premium, que tem um revestimento no painel de couro ou outro material mais macio, também pode ser aplicado. Então evitem esse tipo de aplicação, porque muitos são abrasivos e justamente em contato com o sol ou outros eventos naturais podem acabar rachando o couro. Esse tipo de brilho não é, pelo contrário, ele é prejudicial ao couro, não é benéfico, tá ok? Passamos para outro tópico. E dando continuidade ao programa, hoje vamos falar também sobre câmbio automático. Câmbio automático, até muito pouco tempo atrás, era uma opção que era rara nos carros nacionais, muito utilizado nos carros americanos. E um outro dia nós vamos falar sobre a história do câmbio automático. Hoje eu quero desmistificar um assunto que fala sobre utilização do câmbio automático. Existem vários tipos de câmbio automático. Agora eu estou dentro de um Mercedes, onde o câmbio... Ué, onde é que está a alavanca do câmbio? Não é esse comando giratório. Muito bem, ele está ali na coluna de direção. Eduardo, me explica mais sobre esse câmbio.
Gente, vou tentar dar uma resumida aqui nos diversos tipos de câmbio existentes no mercado. Nesse que eu acabei de mostrar agora, eu estou no Mercedes Classe A, o Mercedes de entrada aqui no mercado nacional. Bom, esse câmbio ele não fica no túnel central, como de costume, igual o BMW que eu estava lá antes. Esse fica ali localizado na coluna de direção, né? O que muda é só esse tipo de acionamento. Bom, basicamente, eu não vou explicar aqui como é que se dirige um carro automático, tá, gente? Eu quero dar mais uma ênfase em relação aos mitos que tem sobre câmbio automático e seu uso no dia a dia, ok? E os seus diferentes tipos existentes no mercado, ok? Vamos lá. Eduardo, eu ouvi falar que parando no sinal de trânsito, no semáforo, é necessário que se coloque o câmbio em neutro para o carro desgastar menos o sistema. Isso é verdade? Não. Seca, né? Mas não é. Vamos lá, explicando. O conversor de torque, ou no caso de um câmbio CVT, ou no caso de câmbio de simples embreagem ou dupla embreagem, isso não é necessário. O câmbio já tem esse sistema de proteção que faz com que ele não se desgaste, ou melhor, se desgaste menos do que você estivesse colocando ele na posição do neutro. Mas Eduardo, se eu retirar o pé do freio, o carro tem aquela função de creeping, né? Ou seja, ele vai se mexer, ele vai se mover se eu retirar o pé do freio, certo? Muito bem, ele é feito realmente para que você espere no sinal de trânsito com o pé no freio. E no caso de movimentos mais demorados, num engarrafamento e tal, aí realmente pode ser que seja necessário ser colocado em ponto morto. Fora dessa possibilidade, ainda há uma outra, no caso do carro ser rebocado. E aí é necessário que ele esteja com as rodas livres, né? Então que ele seja com as rodas de tração estejam liberadas. Ok? Dito isso, vamos voltar àquela dúvida. Mas então por que eu não posso colocar? Porque o sistema ele vai se desgastar mais com você mudando para o sistema de neutro do que você mantendo o pé no freio. Inclusive o consumo também, pode ficar tranquilo que ele é contido dessa maneira, ele é projetado para agir dessa maneira, ok? Mais alguma dúvida? Então, esclarecendo, você não precisa colocar o seu carro toda vez que parar no sinal de trânsito, colocar em neutro, quando o carro é automático, confere? Diferente do carro câmbio manual, você deve realmente deixá-lo em câmbio de ponto morto e não ficar com o pé apoiado na embreagem. Estamos tratando de carro com câmbio automático e suas diferentes versões, seja ele CVT, câmbio com conversor de torque, ou dupla ou simples embreagem. Estamos falados? O carro que você deve mantê-lo no sinal de trânsito com ele parado, como pressionando o pé do freio, para que ele realmente mantenha-se ali. Em caso de paradas mais prolongadas, em caso de congestionamentos, aí sim você deve puxar o freio de mão e colocá-lo em ponto morto, mas só mesmo para paradas mais prolongadas, onde você deseja ficar com o carro ligado ainda, e no caso acionamento do ar-condicionado, por exemplo, tá ok? Eduardo, como você falou anteriormente, existem diversos tipos de câmbio automático e isso influencia. Basicamente, na dirigibilidade, cada um tem suas características. Vamos falar praticamente dos tipos diferentes. Existem o câmbio com conversor de torque, existe o câmbio, esse é o verdadeiro câmbio automático convencional, né? Existe o câmbio automático de dupla embreagem e simples embreagem, muito utilizado em carros mais esportivos ou mais baratos, respectivamente, os de simples embreagem, até era utilizado nos carros mais esportivos. Hoje, mais utilizados nos carros mais simples que querem ter um câmbio automático. E o câmbio de dupla embreagem seria nos carros com uma tendência um pouco mais apimentada, mais esportiva. Enquanto que o câmbio CVT se dirige a um público assim, digamos que quer ter um carro assim mais econômico. Mas isso aí tem mudado, tá? Existem muitos carros com pegada esportiva, com câmbio CVT e fazendo essa troca de modalidades entre eles. Não existe mais aquele padrão, né, que existia aqui, onde o câmbio automático convencional era para carros mais moderados no desempenho e eram para durar mais. Então eles também existem bons câmbios automáticos convencionais por conversor de torque e também respondem muito bem esportivamente, ou seja, fazendo trocas muito rápidas, praticamente na velocidade de uma dupla embreagem, né?
E o câmbio CVT também, com suas modalidades de simulação de marchas, inclusive, também já são utilizados até mesmo em carros ditos esportivos. Mas é um câmbio mais voltado para optimização do consumo. Pessoal, por hoje é só. Acompanhe-nos também pelas nossas redes sociais, que são YouTube, Facebook e Instagram, para novas dicas automotivas. Até lá no próximo Jornal do Carro pela sua OK TV.